Olá, bem-vindos ao podcast PCD. Eu sou a Bruna Martim. Para honra e glória do Senhor, mais um episódio, né, Ju? A Ju Domingues, viu? Tudo bem com você, Ju? Tudo bem com você? Eu vou bem, obrigada por perguntar. Que fofa! Sempre. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, né, amiga? Uma médica que às vezes as pessoas negligenciam. Genciam, exatamente. Mas ela é muito essencial na criação dos filhos, assim, né? Ela que às vezes é o nosso primeiro contato e o nosso primeiro alerta. Não é mesmo? Exatamente. E a doutora Damares Dias. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, quero agradecer o convite, agradecer por estar disseminando um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação. Informação gera, né, mais autonomia para os pais, informação gera mais equilíbrio. Então é muito importante a gente falar um pouquinho mais da ciência de uma forma mais leve. Estou muito honrada, Isso. muito obrigada. Exatamente. A doutora é médica pediatra e tem uma outra especialização também, né? Sim. Que Eu sou médica pediatra, tenho especialização em psiquiatria infantil, especialização em desenvolvimento em comportamento e especialização também em nutrição pediátrica avançada. Então, são essas minhas especializações aí. Vamos aprender muito aqui hoje, né? Com certeza, né? E pra gente poder começar, conta um pouquinho aí, quem é a doutora Damares, por que escolheu a pediatria, por que também escolheu essas especializações? Sim. Bom, eu sou uma interiorana aí do interior de São Paulo, uma caipira. Tamo junto. Que estou há 6 anos, desde que me casei aqui em São Paulo. É uma cidade que me acolheu muito e sou muito grata a Deus por isso. Sou casada, ainda não tenho petitiquinhos, mas estou louca para ter. Já vem. E a medicina, minha mãe conta que desde pequenininha eu falava, eu quero cuidar de criança. E eu não tenho, né, não tinha na época médicos ali, de convivência, ia muito pouco ao pediatra, então não tinha essa convivência. Mas ela conta que eu falava, gostava de brincar com as bonequinhas. Aí depois de um tempo eu pedi eu sou cristã e eu conversava muito com Deus, falava, Senhor, me guia, me orienta, se essa é a sua vontade. E o Senhor foi confirmando. Depois de longos 4 anos de cursinho aí, eu consegui passar na universidade pública, a Universidade Estadual de Londrina, que eu me orgulho muito de ter feito lá. E durante a faculdade, mesmo ficando aberta a outras, né, especialidades, a pediatria ficou ali no meu coraçãozinho. Então, eu brinco que eu gosto dos catarrentes. Não sei porquê, não sei o que acontece, doutora, mas eles são Sem nariz correndo. Mas é uma bênção, uma bênção. E após a pediatria, as minhas especialidades, elas vieram um pouquinho ali, eu já tinha interesse pelo tema, mas eu tenho 5 sobrinhos, e desses 5 sobrinhos, 3, né, têm questões de neurodesenvolvimento. Então, 2 têm TDAH, um tem TDAH junto, né, com outras questões. Isso me chamou a atenção, porque eu comecei a ver a dificuldade que a minha irmã tinha em conseguir coisas básicas, né, em tratar coisas básicas neles. E o incômodo, então, que vinha geral disso, não só de terapias, mas do básico, do diagnóstico. Isso gerou, assim, um incômodo em mim. Eu comecei a estudar e me levou aí a fazer essas especializações. Então, hoje a minha puericultura, ela é uma puericultura voltada também para essa parte, para essa atenção um pouco maior na parte de desenvolvimento, de comportamento, de atrasos, né, nesses marcos que são tão importantes. E a detecção precoce é ainda mais importante, porque com a detecção precoce, a gente vem ali com a parte da ação, que é o mais importante, né? Nossa, bem bacana. Doutora, conta um pouquinho qual que é a importância da pediatria no acompanhamento desde o gestar daquela mãezinha, né? Porque a mãe, quando ela fica grávida, automaticamente ela idealiza o quê? O médico obstetra. Sim. Ela acaba esquecendo que ela tá carregando uma vida, uma criancinha ali. E que também precisa ter um acompanhamento pediátrico. Eu vou ser bem sincera, fiquei sabendo disso há pouco tempo também, não fazia ideia, né?
Então eu quero que a doutora conta o porquê dessa importância de quando saber ali que tá grávida, ter o acompanhamento com o obstetra, mas também fazer o acompanhamento com o médico pediatra com o neném desde a barriga. Não tem muito tempo, tá? Que está sendo difundido de uma forma melhor. Mas, de fato, é recomendado que a gestante ela passe ali entre a 32ª e a 36ª semana com o pediatra. E não precisa ser necessariamente aquele pediatra, mas que ela comece a conhecer, né, pediatras que se identifiquem. Então, e não é só para criar um vínculo com o pediatra, muito mais. Porque nessa consulta, ela conhece, né, o médico que vai estar ali por muito tempo com ela, acompanhar muito tempo, mas também tirar dúvidas, né? O médico, ele consegue tirar dúvidas dessa mãe. Como vai ser o dia como ela pretende fazer, né, a parte do nascimento. Então, como vai ser esse nascimento? O que acontece na primeira hora? O que acontece na segunda? O que vai acontecer durante os dias? Explica, por exemplo, sobre o teste do pezinho. As diferenças do teste do pezinho. Eu atendo consulta pré-natal, eu vejo que muitas mães chegam sem saber. Aí eu falo, olha, tem esse teste, tem esse é melhor. Por que que é melhor? Por que que eu oriento a realizar esse quando nascer? As vacinas que vão ser dadas assim que nasce. Então, isso traz mais tranquilidade para os pais. Olha, até dicas de enxoval. Então, precisa disso? Não, não precisa. Olha, isso eu acho que é um item essencial para vocês verem, né? Costumam usar muito esse item. Fora isso, explicar sobre a importância da vacinação, né? Então, é todo um contexto. É uma consulta que dura em torno de 1h30, chega a 2 horas, às vezes eu fico com as mães, para justamente tirar essas dúvidas. E traz muito acalento, muita calma e conhecimento. Esses pais ficam mais tranquilos. Além disso, o aleitamento materno. Então, o incentivo do aleitamento materno, né? Muitas das mães têm receio. Ai, como é a minha mama? Então, examino a mama, vejo, explico, posicionamento, pega. A gente já começa essas orientações para que ela se sinta mais segura. Então, ela vai mais segura, porque quando a gente não tem conhecimento, a gente fica mais insegura. Quanto mais conhecimento você tem, mais segurança. Justamente. Mãe de primeira viagem, principalmente. Então, é uma mãe que escuta muito. Então, ela precisa se fortalecer. E às vezes eu falo, por exemplo, na visita, né, que acontece muito essa dúvida, eu posso receber visita? Aí eu explico o porquê de restringir as visitas, né, o porquê de não ficar recebendo tantas pessoas em casa, falo sobre imunidade da criança, falo sobre as vacinações. Quando a gente fortalece, e às vezes eu falo, joga a culpa em mim também, fala pediatra, né, porque fica mais fácil, pediatra falou. Mas assim, é muito importante, isso acalma, eu sinto que elas saem, nossa, mais tranquilas da consulta. Então essa consulta, às vezes, muitos pais acreditam, não, eu tenho que ter contato com o pediatra quando meu bebê nascer. Não, antes disso, para já criar não só o vínculo com ele, começar a criar, mas também ser munido de informações. E por quanto tempo, doutora, assim, a criança ainda vai ao pediatra e com qual frequência é o correto? Ah, sim. Pode sempre me ver. Venha sempre que quiser. Estou brincando. Não, mas assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem recomendações. Obviamente que tem crianças que precisam de um acompanhamento ali mais de pertinho, mas no geral, primeira semana de vida, teve alta ali da maternidade, na primeira semana tem que ir para ter essas orientações do recém-nascido, que são orientações super importantes, principalmente para um pai e uma mãe de primeira viagem, né? Onde tudo é muita novidade. Depois disso, primeiro mês. E ali do primeiro mês até o 6º mês, normalmente essas consultas são mensais. Todo mês vê a nossa carinha, tá? Depois do 6º mês até os 2 aninhos, consulta mês sim, mês não, tá? Depois dos 2 aninhos até os 6 anos, a cada 3 meses. Então, você está falando de 4 consultas ao ano, tudo correndo muito bem. E após os 6 anos até os 18 anos, anuais. Então, essa é a recomendação hoje da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Eu tô seguindo certinho, eu tô indo anual, doutora. Isso. E mais do que isso, muita gente acha que, vou levar o pediatra, pesar e medir. Gente, não é isso. Pesar e medir é uma coisa muito simples de fazer. Desde o momento, por exemplo, que eu vou ali na recepção,
que eu cumprimento os pais, a criança, para levar na sala e fico um tempinho com ela, eu estou observando como essa criança interage, como ela brinca, se é um brincar funcional ou não, como ela faz contato, né? Se ela está interagindo com as outras crianças, se ela está interagindo com os brinquedos. Então, tudo é observado. A gente não pesa e mede, não vê só essas medidas, né, antropométricas, mas muito mais. É falar sobre desenvolvimento, é olhar como um todo. Essa parte do desenvolvimento, a parte da vacinação, que é tão importante, a parte da alimentação, orientações alimentares, ver se os grupos alimentares estão corretos, né? Incentivar o aleitamento. Então, vai muito além, muito além. É por isso que é tão importante o acompanhamento regular. E o acompanhamento mais ainda no comecinho, né? No comecinho esse período de desenvolvimento é mais acentuado e de neuroplasticidade é mais acentuado. Então, a atenção tem que ser redobrada do profissional. Não é obrigação do pai saber, mas é obrigação do profissional ficar atento, né? Exatamente, né? Doutora, vamos falar um pouquinho sobre deficiência nutricional em crianças com autismo. É muito, né, doutora? Por Muito. que isso acontece? A ciência explica tem alguma coisa dentro da ciência que explique por que disso? Em torno, mais ou menos, né? Hoje os estudos falam, em torno de 75% das crianças com autismo são crianças que vão ter mais dificuldades na aceitação alimentar, que vão apresentar seletividade. Então, dificilmente uma criança, por exemplo, não só com autismo, mas com outros transtornos do neurodesenvolvimento, é difícil ela não precisar de suplementação, porque é uma criança que ela tem questões sensoriais, questões táteis. Então, muitas das vezes, a cor ela não suporta do alimento, ela não consegue olhar aquele alimento pela cor. Outras vezes é pela textura. Então, ela não consegue nem tocar e nem engolir pela textura daquele alimento. Então, vai muito além, por questões neurosensoriais que estão aqui, ó, que vieram, é como se o cérebro delas fosse não primitivo, mas que tivesse uma adaptação diferente, uma forma de interagir com aquele meio diferente, num compasso diferente também. Então, tem que ter mais paciência. Eu falo que não é ofertar, né? Para além disso, tem as crianças, na média, difícil atender uma criança que não passa com nutricionista, que não faz terapia alimentar quando tem transtorno do neurodesenvolvimento. Porém, para além disso, elas precisam de suplementação. É muito raro não precisar, porque elas não comem todos os alimentos dos grupos alimentares. Então, às vezes o cálcio, ela não consegue beber o leite, não consegue comer queijo, derivados, né, do leite. Então, ela não consegue comer todos os micronutrientes. Por isso, vem a suplementação. Mas é feito para todos? Não, tem que ser individualizado. Hoje, está acontecendo muito de falar, olha, tem a vitamina X, que age para todas as crianças, tem o soro X. Não, gente, a medicina é uma medicina baseada em evidências e nós temos que ter compromissos com isso, não tem respaldo científico disso, tá? Então tem que ser individualizado, tem que olhar essa criança, tem que examinar, tem que conversar com os pais. Eu converso muito sobre o recordatório alimentar. Então eu falo, o que essa criança comeu no dia anterior? Aí, quando é um caso mais desafiador, eu pergunto, olha, aliás, pergunto não, peço, né? Falo, faça ali um recordatório dessa alimentação durante uma semana, durante um tempo. E aí eu avalio, de acordo com isso, os grupos alimentares. Tem uma ingesta de vitamina B, de C, de D, ok. Aí, depois disso, vem os exames laboratoriais. Então, com toda essa junção, é que a gente faz uma suplementação. Mas por eles apresentarem essa dificuldade maior, muitas das vezes, na maioria dos casos, se faz necessária uma suplementação, mas de forma adequada, porque a criança precisa para crescer, precisa para desenvolver. Isso. Né? Não tem como saber, assim, né, doutora, quando que precisa suplementar ou não, sem fazer um exame, né? O exame que demonstra. Ele nos ajuda, é um norte, tá? Hoje, por coincidência, eu atendi uma mãe que, assim, só de conversar do grupo alimentar, eu falei, essa criança tá com umas carências fortes, mas o norte do exame laboratorial, ele ajuda a gente a fechar isso, ver a quantidade que precisa suplementar e aí sim fazer algo para aquela criança, tá? Manipulado, normalmente manipulado. Até porque, doutora,
tem dois tipos de suplementação. Tem a medicamentosa e Uhum. tem através de fórmulas, né? E dentro Isso. das fórmulas a gente encontra fórmulas hipercalóricas, fórmulas monocalóricas, né? Então, assim, como que a doutora identifica aí a necessidade, se é por medicação, se é por suplementação de fórmula calórica ou não calórica? Pela quantidade. Então, pelos exames laboratoriais, a gente vê a quantidade que essa criança precisa. Se é uma criança que tem um déficit muito importante, a quantidade normalmente é maior. Se é uma criança que tem um déficit menor e a alimentação dela não é tão pobre em micronutrientes, eu consigo, junto com a alimentação, colocar, às vezes, até medicamentos que não são manipulados. Então, assim, isso é um contexto que bem individualizado de cada criança. Não tem uma fórmula mágica e não Sim. tem um único medicamento para toda criança. Às vezes chega e me fala assim: "Ai, tem uma vitamina que para dar, porque meu filho não tá com uma vitamina". Eu falo: "Não, não é isso". Bom, eu sou dessa época, né? Que as mães davam biotônico, né? Ai, é. De tinta. Gente, esses dias eu encontrei esse biotônico lá no norte. Aham. Ainda não, né? Foi proibido, né? Então, eu fui pro norte, eu encontrei na farmácia. Eu acho que até que eu tirei uma foto. Eu falei, meu Deus do céu, o que ele tá fazendo aqui, senhor? Joga fora! Joga fora, Olha, mas sim, então, ainda tem um pouco dessa cultura. E eu sempre falo, olha, eu falo muitas das vezes, eu não vou falar o que vocês querem ouvir, mas eu vou falar aquilo que é melhor para a criança. Eu não prescrevo sem ter a real necessidade disso, não adianta. Não adianta me olhar no olho, ficar, por favor, eu não vou prescrever. Então, não dá, tem que ser de acordo com a necessidade da criança. E aí, muitas das vezes, eu vou perguntando para essa mãe, e aí eu vejo que a criança, poxa, come super bem, sabe? É um ou outro ali acerto, um ajuste que a gente tem que fazer e tá tudo bem. E muitas das vezes nem exame laboratorial é necessário. Precisa. E aí você fortalece a mãe. E fortalecendo a mãe, ela fica mais tranquila. E tem algumas mães também que fica, tipo, meio assim, como é que eu posso dizer? Cria um tabu quanto à suplementação, não aceita isso, né? De uma maneira, mas porque elas entendem que o filho precisa suplementar. Mas ele tá doente? Pra tá usando fórmulas? Doutora, isso eu já ouvi, sabe? Como que a doutora lida com esse tipo de situação em consultório? Eu tento orientar ao máximo, explicar da importância. Eu gosto também de mostrar dentro dos exames, então explicar ali, olha esse valor de referência, olha o que é esperado, o que é o normal, né? Gosto de mostrar na tela também. Então ela vai ficando mais tranquila, sabe? Não é só falar assim, tem que usar isso. Não, por quê? A mãe tem o direito de saber. Então, você tem que perguntar, olha, eu estou usando e suplementando dessa forma porque está com deficiência, porque esse grupo ela não está consumindo, porque isso veio no exame laboratorial. Então, traz maior segurança para essa mãe. Tudo é diálogo. Se você conversa, ela vai ficando mais segura. Agora, nós temos as suplementações, né, de vitaminas, minerais, que são indicados para todas as crianças. Então, é importante falar disso. Por exemplo, a vitamina D, ela é desde o recém-nascido até os 18 anos, tá? E até os 18 mudou recente também, tá? Então, normalmente, ali era só para os pititiquinhos. Hoje, SBP já fala, até os 18 anos. Muda a dosagem, mas a vitamina D, ela vai desde o recém-nascido até os 18 anos, para todas as crianças, ok? Agora, ferro. O ferro entra ali de acordo se a mãe faz aleitamento materno exclusivo, se fórmula, mas entre 3 meses, 6 meses, a depender disso, até os 2 aninhos. Isso também para todas. É importante dizer. E nós temos respaldo, desde novembro, se eu não me engano, para o ômega 3 também. O ômega 3, ele também entra ali como uma suplementação até os 18 anos também e normalmente e vai além. Os nossos alimentos, têm alimentos ricos em ômega 3, mas, por exemplo, o peixe. O nosso peixe é um peixe de água quente. E o peixe mais rico em ômega 3, ele é um peixe de água fria. Então, nós não consumimos. Por mais que eu fale, uma pessoa fala, eu como várias vezes na semana. Não é a quantidade necessária. É o peixe, então, né? Da onde tá vindo esse peixe? Porque nós somos um país tropical, né? Então, não adianta falar, eu só quero peixe frio. Gente, a gente vai saber de onde esse peixe vem. Então, mas a maioria dos nossos peixes são peixes de água quente. Então, o ômega 3, hoje é recomendação. Criança, né, maiorzinha, vitamina D e ômega 3 para todas.
tá? Isso é importante também. E eu vejo que, assim, tem estados, tem muitas, até aqui na nossa cidade, que ainda não estão acompanhando essas atualizações, mas já tem essas atualizações já da SBP. Doutora, e quando a gente fala sobre diagnosticar de forma precoce, né? Igual a doutora trouxe alguma neurodivergente, autismo, TDAH, faz parte da consulta do pediatra, da avaliação que vocês aplicam, alertar a mãe quanto a isso, né? Se você vê que uma criança não está brincando de acordo, não está dentro dos marcos de desenvolvimento, é o pediatra que traz essa orientação para a mãe? É o pediatra. É o pediatra que deve trazer, tá? Então pode esquecer aquela ideia de toda criança ter seu tempo. Não. A criança ela tem seu tempo desde que esteja ali na janela do tempo esperado do marco. Então, por exemplo, quando a gente fala do rir, né, do sorrir, isso é esperado, esse marco, ali entre 2 meses a 4 meses. Então, uma criança que está com 6 meses, que não tem o sorriso social, que não ri, não adianta eu falar que ela tem o seu tempo, ela está com atraso, sim, e ponto. Tá? Então, ela tem o seu tempo desde que esteja inserida ali naquela janela de marcos. Aí, ok. Então, se é 2 a 4, tem criança que vai apresentar esse marco com 2 meses, outras com 3 e outras com 4. Tudo bem. Mas, se passou disso, gente, tá com atraso. E é a obrigação do pediatra. Porque o pediatra, ele tem que avaliar essa parte de desenvolvimento neuropsicomotor. E ponto. Então, nós temos que ficar atentos. Eu gosto de checar com a mãe. Então, eu abro. A nossa carteira de vacinação, ela é riquíssima. Riquíssima. Então, é olhar ela. Eu gosto de abrir e aí eu falo, tem uma personalizada ali na clínica, mas tem essa parte. Eu falo, olha, vamos olhar. Ele já tá fazendo isso? Aí, tem coisas que eu falo, olha, eu examinei e já vi que tá, né? Aí, outras eu deixo pra mãe responder. E a gente vai dando checklist ali. Então, é importante. É importante que a gente fale. Às vezes a mãe fala, eu não reparei. E aí eu também não peguei na consulta. Aí eu falo, olha, então você vai reparar. E aí você me fala na próxima consulta se ele já tá fazendo isso. Então, é nossa obrigação, sim, enquanto profissional, fazer essas orientações. Nossa, bem bacana. Eu quero tirar uma dúvida com a doutora. A doutora falou sobre a reposição de ferro. Sim. A constipação, ela interfere na absorção de ferro? Interfere. Interfere na absorção, assim como alimentos também. Como, por exemplo, o leite, o uso excessivo de leite, ele interfere nessa absorção. A microbiota, quando é uma microbiota intestinal mais deficiente, mais pobre, e a criança, assim, com deficiência, muitas das vezes, ela tem uma microbiota intestinal mais pobre nesses nutrientes. Essas bactérias boazinhas, elas estão em menor quantidade. Isso também interfere na absorção, né? Assim como quando vai fazer a ingesta profilática ou terapêutica do ferro, quando ele é ingerido com sucos, né, mais cítricos, melhora a absorção. Então, sim, interfere. Interfere, né? Interfere. Bastante, né? Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Tá. Aqui, ó. É possível afirmar que tanto os bebês e crianças que possuem algum tipo de deficiência ou doença rara ou alguma malformação possam ser mais sensíveis a problemas de quadros respiratórios ou alergias? São propensos? Sim, é possível. Justamente por essa questão do sistema imunológico ser um sistema imunológico mais, menos, vamos dizer assim, menos desenvolvido nessa criança, né? Ele demora um pouquinho mais e muitas das vezes também nem com o tempo. Então, é um sistema imunológico mais primitivo, podemos dizer que essa palavra. E isso sim leva a essas reações, né? Então, uma criança, ela tem a probabilidade de desenvolver asma, de desenvolver rinite, de desenvolver quadros respiratórios com uma maior frequência, porque quem segura tudo isso é o sistema imunológico. Nossa, então realmente as mães atípicas têm que ficar realmente em cima ali dos cuidados, né? Hoje os estudos já falam disso, então é cientificamente comprovado, tá? E tem uma coisa bem polêmica também, que as mães às vezes utilizam, que é a tela na hora da alimentação. Isso é polêmico. Ai, eu tô aqui passando mal.
Gente, esse é um tema complicado. Não, mas Porque às vezes brincadeiras a à criança parte. não come, aí ela vai utilizando da tela. Ai, olha que desenhito, enfia pra É, dentro. Às vezes a gente entende que é uma necessidade, mas que precisa, né? de ajustes, né? Mas que causa prejuízo, no caso, Causa doutora. A prejuízo. tela e a alimentação junto causa prejuízo, no caso. Causa. A alimentação, ela não é só engolir o alimento. Então, a experiência que essa criança vai ter na alimentação, a criança vai levar isso para o resto da vida. Então, eu não tenho que pensar só, ela come. Então, às vezes, olha, chega, o peso está adequado, a estatura está adequada, os micronutrientes estão adequados, então ela tem um grupo alimentar ali bacana. Mas como ela interage com essa comida? Qual a relação dela com essa comida? E às vezes a gente pergunta para os pais, e aí tem pais que falam, olha, ela come de tudo, mas desde que de fato está em frente à tela. Só que ela não observa o que ela está comendo, ela não sabe o que ela está comendo, então ela não. Hoje tem até vídeos que já mostram, né? Eu assisti não tem muito tempo. Pergunta para a criança alimentos, frutos, ela não sabe falar o nome. Porque ela come, até come, mas ela não sabe dizer que alimento é aquele. E ela não sabe o gosto daquele alimento. Então, qual a interação que ela está tendo com o alimento? Isso é muito importante, né? E quando a criança ela come frente a uma tela, que seja TV, celular, tablet, a interação dela é pobre, né? Então ela não interage, não vê cor, não sente o sabor. E a saciedade dela também fica prejudicada, porque quando ela está distraída, ela não está regulando bem a saciedade. Então ela não sabe quando ela está satisfeita. Ela vai comendo, comendo. E isso aumenta risco de sobrepeso, risco de obesidade, porque ela vai digerindo. A facilidade também, quando está em frente à tela de ultraprocessados, é muito grande, né? Então, esses cuidados, eles são essenciais. Muitas das vezes eu falo para os pais, olha, quando vai dar alimentação, sem tela. Deixa ela olhar para a comida, deixa ela começar a regular o nível dela de saciedade, interagir. Tem que ser um ambiente prazeroso para a criança, não pode ser um ambiente ruim, porque senão ela sempre vai associar a comida como, nossa, é terrível, é horrível eu comer, meu Deus do céu, que estresse que toda vez meu pai faz quando eu tenho que comer. Então, tentar deixar um ambiente mais agradável possível para aquela criança. Fora isso, colocar o alimento à mesa. Eu sei que os pais, gente, todo mundo trabalha, é um ambiente corrido, mas tente fazer pelo menos uma refeição colocando. A gente tem costume de ir lá na panela, pegar e colocar no prato da criança. Não, coloca pelo menos uma vez esse alimento, porque ela aprende, tudo ela está aprendendo. Quando você coloca, ela está olhando o alimento. E aí, para além disso, quando você come, é muito chato comer sozinho. Quem gosta de comer sozinho? Por que a gente coloca para a criança que ela fica comendo sozinha? Isso é horrível. É um ambiente muito ruim para ela. Então, tente pelo menos que seja uma refeição, né? Se é corrido, se você está trabalhando, sentar, pôr o alimento, comer, conversar sobre o alimento. Às vezes vai no mercado, eu oriento, eu falo, olha, leve a criança e fale, escolha alguns alimentos, meu filho. Você consegue pegar para a mãe a verdura tal, o legumes tal, a banana? Porque ela está associando. Por mais que ele não coma. Vai fazer o alimento, tá com um tempinho, é final de semana? Chama para lavar, chama para ajudar. É interação, tem que ter uma boa relação com a alimentação. A alimentação não é só ingerir, é a relação como um todo, porque ele vai levar isso pro resto da vida. Nossa, que bacana. Né? Pro resto da vida. Como ele interage, é pro resto da vida. E, doutora, também tem risco de engasgo quando essa criança está se alimentando e tá Sim. na tela? Além disso, o risco de engasgo, justamente porque ele não está prestando atenção no que ele está comendo. A mastigação. Quando a criança começa, por exemplo, a fase da introdução alimentar, é importante que ela comece, né, a evoluir essa parte da mastigação. Então, se você, por exemplo, só oferece alimentos líquidos, ultraprocessados, que a consistência também não é tão boa, fica preguiçoso e vai perdendo essa questão da saciedade. E facilmente, às vezes, tem riscos de engasgo, né? Porque engasga porque tá comendo rápido, não tá? A informação não é rápida que tá se passando para mim? Comer também tem que ser rápido. Então, eu não tô prestando atenção no que eu tô fazendo. E se eu não tô prestando atenção, E dificilmente vai ser um adulto, essa criança, né? Vai ser um adulto que vai comer bem, né? dificilmente. Vai levar esse costume pro resto da vida. Pro resto da vida. Então, não sei o que eu tô comendo, nem sei o sabor,
das coisas, não sei nomear. É um estresse, como sozinha, entendeu? Não tenho participação. Então, olha como a criança vê a alimentação. Por isso que é importante. E são medidas, gente, básicas, né? Básicas. Não exige tanta coisa assim. Tentar pelo menos ali uma refeição, colocar aquele alimento. Não tá no fogão? Tira do fogão e coloca. Básico. Entendeu? Consigo fazer? Vou sentar com ele para comer? Coma, filho. Porque quando ele vê você comendo, ele fala: meu pai e minha mãe não vai comer nada que é envenenado. Entendeu? Ele tá aprendendo. A gente acha que não, mas a criança tá aprendendo. Às vezes ele não vai comer, mas ele tá vendo se tá comendo, uma outra vez ele vai querer. E sempre ofereça. Algo que os pais trazem. Não come. Ok. Sempre ofereça, porque é esperado também para a criança que ela tenha essas fases de aceitação. Uma hora ela vai aceitar, outra hora menos, outra hora mais, mas sempre ofereça e de diferentes formas, de diferentes consistências. Ofereça, sempre esteja ali oferecendo. É o que a nutricionista fala. Tem que oferecer toda vez, não quer comer, oferece até 1000 vezes. Ofereça, mas sem tratar, não tem que comer, né? Ai, colher, eu cito muito também, eu falo, olha, quantas colheres, às vezes me perguntam, eu falo, calma, mais do que colher, é a diversidade. Quando é introdução alimentar, tem essa janela, né? Então, mais do que quantas colheradas são que eu vou dar para o meu filho, é a diversidade alimentar. Quanto maior o grupo alimentar eu ofereço para aquela criança, que está principalmente ali na fase dos 6 meses, a 1 ano e pouco, que essa janela de oportunidade a gente fala, eu estou diminuindo o risco e a chance dela apresentar seletividade alimentar ou dificuldade alimentar. Então, é muito importante que eu ofereça com maior diversidade. Aí eu falo, eu pelo menos, minha cabeça não grava muita coisa. Aí eu falo, anota, então faz um quadro, anota. Essa semana eu comprei banana, abacaxi, melão, na outra eu vou comprar outros tipos de fruta. Então, com isso você vai aumentando a diversidade. Isso vale para crianças maiores. Mas é que nesse período a gente tem a janela de oportunidade. Isso é muito importante. E nesse período da introdução tem uma coisa que eu passei, né? Que a minha mãe e a minha avó me ensinaram: fazer papinha. E hoje não é mais recomendado, né? E aí eu via a priminha do meu filho colocando carne na boca. Gente, tava nervoso. Aí eu levei pra pediatra. Ela falou assim: não, Juliana, você que tá fazendo errado. Não, graças a Deus, né, nós estamos em constante evolução. Que bom que isso acontece. Então, de fato, eu costumo dizer assim, os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, né, com as ferramentas que eles tinham. E tá tudo bem. Hoje nós temos mais ferramentas, mais conhecimento, e a ciência também vem evoluindo. Vamos usar as ferramentas que nós temos. Então, hoje nós temos alguns métodos de introdução alimentar. Mas hoje o mais preconizado, e o que a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca, é o misto. Então, oferecer também na mãozinha da criança, né? Então, dá para ela brincar, para ela sentir a textura, para ela pôr na boca, para ela interagir, mas também associado aquele alimento, você também oferece, tá? Mas lembrar algo que eu costumo dizer, até 1 aninho, o principal ainda é o leite. Tá? Ainda é o leite. Então, às vezes, tem muita preocupação dos pais. O que é principal nessa faixa? É conhecer os alimentos, é interagir, é saber os tipos, a textura, é interagir com eles muito mais do que o aporte disso nutricional, tá? O aporte ainda nutricional principal é o leite. Então, é isso, é ter essa paciência. Agora, a papinha, você antigamente misturava-se tudo. Então, concorda que a criança não vai saber direito aquele gostinho X pegar, sentir, guardar aquele gostinho, porque tá tudo muito misturado. Então, só divide um pouquinho, mas vai oferecendo também junto com a brincadeira e jogar tudo ali pro alto, né? Olha, essa fase suja a roupa, né? Suja a roupa e entra também... Doutora, eu tô sentindo uma diferença muito grande na parte comportamental dessas crianças. Antigamente... Não tão antigamente, que eu também não sou tão velha assim. Mas a gente fala assim. As crianças tinham um pouco mais de paciência, eram um pouco mais, mais educada. O que a neurociência revela hoje sobre o mau comportamento
do público infantil, doutora? É os eletrônicos, é os pais que tá todo mundo saindo para antes, a mãe ficava em casa para educar e os pais trabalhavam. Hoje sai o pai, sai a mãe e a educação fica terceirizada. O que a neurociência explica sobre isso, doutora? Além de tudo isso que você comentou, tem uma parte muito importante. Antes de falar disso, sim, nós vamos citar a questão dos celulares, a questão das telas. Isso também, né, tem as suas repercussões. A questão da mãe, do cuidador, normalmente primário também, devido às suas necessidades, estar um pouquinho ali, né, na correria e assistir um pouco menos, ok, tem isso. Mas para além disso, gente, é esperado alguns comportamentos da criança, que não quer dizer mau comportamento. Por exemplo, uma criança de 2 a 4 aninhos, é esperado que ela não goste de compartilhar brinquedos. Faz parte do desenvolvimento dela, né? É esperado que ela seja um pouquinho ali mais retraída. É esperado que ela teste limites, porque ela vai saber o limite testando o limite. Ela não aprendeu. Eu gosto de falar que criança não é mini adulto, né? Criança não é mini adulto, criança é criança. E criança, nós temos o nosso córtex frontal, que é a parte de raciocínio, de cognição, né? Essa parte de pensamento lógico. E essa parte, ela se desenvolve, o córtex frontal e pré-frontal, até 25 anos. Então, calma, né? Como que é exigir da criança um controle emocional? Não, porque ela já tem que... Não, é esperado, ela está em desenvolvimento. O cérebro dela está em desenvolvimento. Então, muitas das vezes eu falo, pai, olhe também para vocês, né? Por que eu estou me incomodando tanto com essa birra? Por que, né, birra? Por que eu estou me incomodando tanto com ela estar ali se jogando naquele momento porque ela não está conseguindo regular suas emoções? Porque eu tô com vergonha de quem tá olhando? Então eu preciso olhar um pouco mais para mim, porque é esperado para ela que isso aconteça. E tá tudo bem, conversa, baixa, coloca na mesma altura da criança. Você tá precisando de mim? Calma, deixa ela no tempo. Ela precisa se regular, ela não tem regulação emocional. Então, nem sempre é mau comportamento, é esperado para a faixa etária. É importante entender isso, né? Tem um material que eu costumo disponibilizar, que é justamente sobre isso, para os pais saberem lidar e entenderem o que é normal, dos 2 aos 4, dos 4 aos 6, porque tá dentro da faixa. Não quer dizer que você, como pai, não vai orientar, né? Não vai falar, não quer dizer isso, mas entender o que é esperado, né? E assim, acho que comportamento vai muito de encontro com o exemplo, né? Tem uma história que eu gosto bastante que fala assim: um pai mais velho, não tô bem na cabeça. Um pai mais novo perguntou pro pai mais velho: qual que é o segredo para educar? Aí esse pai mais velho falou assim: eu tenho 3 exemplos assim, ó, maravilhosos. Você vai sair daqui sabendo tudo. Aí o pai mais novo falando: meu Deus, é isso que eu preciso, né? Aí ele falou: seja exemplo e seja exemplo. Então, mais do que querer que a criança, por exemplo, coma bem, sente à mesa, coma diversos grupos alimentares, coma. Participe. Mais do que falar a criança tem que ser educada. Você é um ser humano educado? Você é educado quando você trata as pessoas? Seja exemplo. A criança está observando. Crianças são esponjas. Você pode achar que ela não está observando. Ela sabe mais do que a gente o que está acontecendo naquele ambiente. Verdade. Tô assim, ó. São coisas tão óbvias e que acaba passando despercebida no dia a dia, né? Justamente. E quando a gente sabe, né, quando a gente tem todo esse conhecimento, eu como mãe de primeira viagem não tinha. Então eu ficava às vezes desesperada, né, achando que toda hora eu tinha que ir lá e brigar e corrigir e ser uma pessoa autoritária. E aí depois eu fui vendo que não, que eu precisava assim ser exemplo, porque às vezes se ele me via gritando com alguém, ele ia gritar com alguém também. E ele ia achar normal, porque afinal eu estava fazendo. Ai, meu... Então eu também tive que. Eu passei por essa fase que eu tive que. Eu tô... Passar um cine. Para entender e cuidar de outro ser humano, nós precisamos olhar para dentro, nos entender. Por que que eu sou assim? Por que que isso me incomoda tanto? Né? O que eu posso fazer para melhorar? Qual o meu comportamento frente a uma situação de estresse? Será que ele não está lidando da mesma forma? Então, é justamente isso que você falou, né? Então, é um processo. Então, nós vamos morrer aprendendo,
E que bom, né? Mas se os aprendizados, se os erros, eles trazem aprendizados e a gente aprende, tudo bem, maravilha. O problema é quando não traz, né? A diferença, acho que do adulto para a criança é que nós somos adultos e a gente sabe que eu não posso me estressar aqui nesse meio. Mas aí eu chego em casa e falo, nossa, que não sei o que. E a criança não, às vezes ela não tem esse entendimento ainda, né? Que ela pode se estressar em um momento, né? Que ela não vai ofender ninguém. Mas ela vê a gente fazendo, né? Não tem como. Não, e eu então que passo por os meus filhos, olha, não briga na escola, tem que ter paciência com os amiguinhos. Olha, se fica nervoso, respira. Aí eu tô com o meu filho Otávio Caçula numa situação. Aí eu elevo um pouquinho o tom da voz, ele, mãe, se acalma, respira, não vai brigar aqui, viu? Eu fico, gente. Aí ele desarma, ele acaba de desarmar. Aí você para pra pensar, a doutora falou, é verdade, eles absorvem, eles aprendem e ensina, gente. Eles absorvem, eles estão sempre aprendendo, sempre aprendendo. E aí as telas entram muito de encontro com isso. O porquê que hoje é recomendado que não oferte, né? Coloque a criança em exposição às telas, principalmente menores de 2 anos, 0 telas. Nesse período, é um período de alta neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É a modulação cerebral. Então, eu costumo citar o exemplo de uma cidade. Imagina uma cidade toda apagada, né? Sem luz. Aí começa um poste, tlic, outro poste, clique de luz, outro poste, clique. Essa cidade vai ficando iluminada. Esses postes são conexões cerebrais, sinapses que estão se juntando. O cérebro interpreta assim: isso que eu aprendi é importante, isso que eu aprendi, também. Isso, como ele está sendo sempre exposto, que bom, então eu vou fortalecer isso e vai ficar para o resto da vida. E alguns desses postes, quando não são muito estimulados, eles se apagam. E aí os postes é o quê, gente? Aprendizado motor. O quanto essa criança está sendo ali exposta a brincadeiras, a parte motora. Então, isso absorve, esse poste fica aceso. O outro é visual, o outro é áudio, né, visual. O outro é de ócio, brincar para a criança. O não fazer nada é muito importante, porque estimula a imaginação. Uma criança que às vezes fica todo momento, tem 1000 atividades durante o dia. Que período ela tem para brincar? Para praticar, né? A imaginação. Então, isso é muito importante ter esses tempinhos. Brincar para a criança não é brincar, é aprender. É trabalho, ela está trabalhando ali, ela está fazendo o que ela tem que fazer. Então, é importante deixar esse tempo também para ela, tá? Para que esses postes fiquem fortalecidos. Tem estudos que mostram, e eu amo essa imagem, que crianças com 2 anos, o cérebro dela, então essas conexões, e um adulto, quase não tem diferença. Então, aquilo que a gente faz de início é muito importante, porque esses postes ficam acesos e as diferenças são mínimas ali de sinapse. Você vê que é muito parecido, porque é nesse momento que essas sinapses são mais acentuadas. O aprendizado deles está ali, ó, a todo vapor. É muito importante. Então, até os 2 anos, expressamente mesmo, tem que evitar que a criança fique ali exposta ao telefone. 0. Tá? A não ser que, por exemplo, vai ligar para uma avó, né, que às vezes está Sim. distante, enfim. Exceto isso, não é recomendado, tá? Depois dos 2 aninhos aos 5 anos, no máximo 1 hora. Após isso, de 6 a 10, de 1 a 2, no máximo. E quando eu falo tela, eu falo também tela para aprender, para estudar, porque a tecnologia, ela veio para ficar. E que bom, não dá para banir. Até Não é? quando a gente fala assim, pode colocar também o assistir na TV também, doutor? Entra o assistir, entra TV, tablet, celular, entra tudo isso. Então, assim, até os 10 aninhos de 1 a 2, depois disso até a adolescência, de 2 a 3 no máximo, tá? E as telas, dicas que eu trago assim de forma rápida para os pais. Evite celular. O celular é um meio muito rápido. Concorda que quando ela pega, aquela informação é assim, ó, segundos. O que ela tá retendo? Nada. Quando você põe um filme, por exemplo, uma história, né? Tem começo, tem meio e tem fim. Então, ela tá retendo ali algum conteúdo sobre isso, né? Ela tá retendo algo sobre isso. Quando você coloca, por exemplo, um desenho que aparece um adulto, né? Ou que seja uma criança, um adulto que está fazendo aquele desenho, ela também está aprendendo ali, porque é um ser humano. Ok, tá vendo? É um adulto. É melhor do que
imagens, bichinhos, melhor, né? E os impactos, muito colorido, muita informação rápida, isso também é pior, porque o cérebro dela fica hiperexcitado. Quanto mais rápida a informação, quanto mais acelerado, mais hiperexcitado, mais irritada, às vezes fica mais ansiosa, mais nervosa. Tudo isso porque o cérebro dela tá a todo vapor, trabalhando muito rápido. Então, deixe dessa forma. E outra coisa que eu falo, vai ofertar? Quem gosta de ser interrompido do nada? Tipo, chega lá, desliga a televisão, acabou o teu tempo. Gente, ninguém gosta disso. Que relação a criança tá tendo, né? Assim, de respeito. Qual a relação que está sendo construída? Então, o que eu oriento? Avise. Filho, daqui uns 10 minutos a mamãe vai desligar porque deu horário. Deu uns 5 minutos? Ó, falta 5 minutinhos, tá bom? Aí vamos para outra atividade. Ela vai ficando mais calma, porque aquilo foi comunicado, foi avisado, né? Isso gera menos estresse também para ela. Então, é importante, evite celular, tablet é melhor. Então, tem meios de comunicação melhor. TV é melhor, deixe sempre TV no social. Não coloque TV no quarto, nem computador, tá? Não tem necessidade mesmo para videogame. Tem que ficar num ambiente que as pessoas circulem e passam. Eu passei, eu sei o que está assistindo, eu sei o que está vendo. Então, deixe num ambiente que você consiga ali dar uma olhadinha. Isso é importante. Tem ampulheta que dá pra gente virar de meia hora. Deixa por ali, a meia horinha que ele tem, e fracione esse tempo. Tem em torno de na faixa etária, 1 hora. Fracione, não precisa ofertar tudo de uma vez. Fracione, é importante também, tá? Então são dicas válidas. Vai viajar, ofereça com menos estímulo para o mais. Leve brinquedos que a criança gosta, ofereça no começo o que ela menos gosta, depois o que ela gosta mais ou menos, depois o que ela super gosta, depois coloca uma pintura e deixa essa tablet por último. Não ofereça de primeiro. Isso já são estratégias para minimizar e para diminuir. Nossa, a doutora tocou num ponto aí que eu me vi nessa situação. Eu tava gerando irritabilidade no meu filho mais velho na questão do assistir. Por quê? Na minha cabeça, eu determinava um tempo e chegava lá, tuque! E aquilo tava gerando. Aí eu fui levar pra minha terapeuta isso. Eu falei, ai, Cíntia, o meu filho tá ficando com uma raiva. Ela falou, mas o que tá acontecendo? Aí eu fui explicar pra ela. Aí ela levantou, saiu da sala sem me falar nada, ficou lá 5 minutos, voltou. Aí eu, nossa, mas por que você fez isso? Aí eu falei assim, não, aí eu perguntei, por que você fez isso? Ela falou assim, é a mesma coisa que seu filho sente. Eu poderia levantar daqui e te posicionar, Bruna, eu vou até o banheiro, pra você saber o que tá acontecendo. Como que seu filho tá assistindo uma televisão, você determina um tempo, vai lá e desliga e não dá uma previsão, uma satisfação pro teu filho. Ai, nossa... É uma coisa tão óbvia, básica, mas que eu acredito que eu e muitas outras mães não têm essa visão. E tudo bem, e aprender, e a previsibilidade. A criança precisa de previsibilidade, assim como nós. Então, quando ela tem previsibilidade, ela fica mais segura, ela fica menos ansiosa e menos irritada, né? E a autoexposição eu amo, não posso deixar de falar desse estudo. Tem um estudo muito bacana, gente, que ele foi feito, que ele comparou crianças que foram expostas ali, infelizmente, a telas com menos de 2 anos. E aí depois ele pegou esse estudo dessas crianças com 4 anos. E aí ele foi observar o que tinha, se tinha alguma alteração. Mostrou que essas crianças, elas tinham uma linguagem mais pobre, um repertório de linguagem mais pobre, menos palavras, uma socialização menor, porque quando ela está muito em frente à tela, o que ela aprende? Audiovisual. Então, ela vê e é audiovisual. Agora, a parte motora, a parte de socialização, ela aprende a ser humano com outro ser humano, não é frente à tela. Então, o comportamento humano, ele é aprendido né? Você aprende ele com outro ser humano. E esse estudo assim, foi fantástico. Ele mostrou esses déficits de socialização, de linguagem, uma dificuldade maior de linguagem. E um outro que também é muito importante, comparou, mas eram crianças maiores ali, até com exames de imagem e ressonância, que crianças que eram expostas a muito tempo de tela, mais que, se eu não me engano, 5 a 7 horas, parece, mas acontece muito. 5 a 7 horas, tá? Eles tinham afilamento do córtex frontal. Ou seja, a parte que dá raciocínio, lógica, tudo isso diminuída. Olha só, o impacto para a vida inteira. Então, não é modinha falar de tela.
já tem estudos cientificamente comprovando os malefícios. Não é banir, mas o uso mais consciente. Nossa, doutora, uma outra polêmica também, essa polêmica do doce. Ah, Do doce. Doutora, mas você tá me envolvendo em polêmica. eu quero, sim, tem os médicos mais antigos, os mais antigos são totalmente restritivos a doces mesmo. Fala, não dá, não. Mas assim, eu acredito que tem uma idade que até tal não possa, mas passou dali, a criança não pode comer um brigadeiro, não possa comer, sei lá, um chocolate, experimentar, não que leve isso pro dia a dia como uma rotina, mas fazer uma criança do início até, vamos colocar aí, até os 5 anos só natural, é bacana isso, doutora? Eu fico pensando, não tem como desenvolver para essa criança futuramente, quando ela conhecer o doce, desenvolver uma bulimia ou alguma coisa assim do tipo. Como é que funciona? A doutora pode esclarecer essa parte aí? Vou pular essa pergunta. Tô brincando. Próximo. Bom, vamos lá. Até os 2 anos, a criança está justamente aí nessa fase de sentir os gostos, sentir as texturas, o paladar. É muito importante que ela não seja exposta, tá? Porque ela está criando uma diversidade alimentar, né? Quanto maior o grupo alimentar, quanto mais diversidade ela tiver de grupos alimentares, melhor. E a gente já nasce com uma tendência ao doce, sabia? Já tem uma tendência. A gente gosta mais do que é doce. Tá aqui e tá tudo bem. Então, por que eu vou ficar oferecendo algo que vai confundir? Não é recomendado. Depois disso, gente, eu falo sempre do bom senso. Eu não vou oferecer. Mas assim, ninguém vive num casulo. Tá numa festinha, não é pegar o doce lá na mesa e falar assim, filho, come. Não é isso. Mas ele passou, falou, mamãe, posso comer? Pega um, claro, filho. Porque tudo que você proíbe muito é ruim. Agora, o que você trata com certa naturalidade, ok. Ah, tudo bem, você quer experimentar esse? Experimente. Tá tudo bem. Deixa experimentar, caso ele mostre interesse. Porque tem crianças que, por não serem tão expostas, não vão nem querer provar e tá tudo bem, entendeu? Ai, foi uma outra situação, sem ser festinha de colega, enfim, falou, ai, o que é aquilo? Posso comer? Ah, claro, ó, nesse dia, tá? A mamãe vai pegar, vai comprar e vai colocar aqui à mesa. Sem fazer grandes alardes, porque tudo que a criança fala, por que isso não pode? Ela fica mais interessada naquilo. Agora, se você também consome muito, é o que eu disse, do mesmo jeito que ela, se vê você comendo e fala não é nada envenenado, ela também fala, isso é muito bom, porque a pessoa come todo dia lanche, pizza, deve ser maravilhoso. Então, assim, também ser exemplo. E o bom senso, gente, não é não oferecer, mas oferecer ali com, né, poxa, desculpa. Oferecer, não. Entendeu? Deixar a criança, caso ela mostre algum interesse, ok. Numa quantidade também, ok. Regular, ajudar, conversar. Então, é um ovo de Páscoa? Fracione o ovo. Filho, vamos comer esse pedacinho? No outro dia você come mais pedacinho, porque senão pode fazer mal para a barriguinha. Aí o cocô fica muito molinho. Nossa, vai dar dor na barriga. Tudo bem. Vai comer um pedacinho, tá tudo bem, caso ele queira, né? Então, isso é muito importante, não o proibir, mas é um bom senso, sempre entre o bom senso. E quando você coloca muito isso em casa, às vezes o pai só come isso e quer comer toda hora. Mas a criança come bem, e eu sei que ela come bem. Aí eu falo, nossa, eu não sabia que a criança tinha cartão de crédito para ir no mercado, né? Ficava com o pai. Eu não sabia que ela tem esse cartão já para comprar essas coisas. Então, assim, é o que você também coloca dentro de casa. Ter o bom senso disso. Aumente a variedade do que é saudável. Não é não colocar nunca aquilo que é, né? Aquelas escapadinhas. Mas consuma de uma forma mais natural, o mais saudável possível. É isso. Quando a doutora fala assim, não o oferecer, o bom, né? Óbvio, né? Mas eu vou dar um exemplo assim, numa festinha infantil, escolar, aonde vai ter lá uns docinhos e a mãe fala assim, olha, professora, eu tô mandando o docinho doce fitness da minha filha, o bolo dela.
quando teoricamente, essa mãe não poderia dar esse espaço para essa criança vivenciar ali a festinha, ver se ela demonstra interesse em provar um docinho. Mas não, a mãe já inflige a regra para professora, ó, vai ter a festinha, a comidinha da minha filha é essa aqui, ó, não deixa ela chegar perto das outras, não. Cê acha que isso é uma coisa bacana, doutora? Não acha que tem que ter um equilíbrio aí? Porque é uma festinha. A menina tá vendo todo mundo ali comendo. Você acha que ela não vai manifestar o interesse de comer um brigadeirinho? Mas aí ela não vai comer porque automaticamente ela já tá direcionada àquela alimentação ali. Não acha que é uma coisa meio cruel, doutora, isso? Obviamente que tem que olhar a faixa etária ali, né? Porque tem a faixa Sim. etária que não é Vamos recomendado. colocar assim, em cima dos 3 aí. A menina já tá Tá. fazendo 4. Eu acho que todo excesso é ruim. Todo excesso ele é muito ruim. Seja o excesso para 0, seja o excesso para sempre. Então, o excesso é ruim. Entra novamente no que eu falo, bom senso. Então, o que eu costumo falar para os pais é: tá numa festa, a criança viu, falou, quer experimentar, tudo bem, não mostra. Que triste que quer experimentar, meu Deus. Não, porque a criança também grava aquilo. Por quê? Então, são emoções. Ok, a mamãe vai, né, dar ou fracionar, enfim, como. Tudo bem, naturalidade. Sem excessos. Eu acho que esse é o melhor cenário, sabe? Porque a criança, ela sempre vai estar exposta e ela vai crescer. E como ela vai lidar com esses alimentos, né? Como ela vai lidar com isso? Ela sempre vai falar não? Não, ela vai comer. Ela vai comer, provavelmente ela vai. Mas o bom senso, o equilíbrio, né? E mostrar para ela que tá tudo bem. Tem cineminha na escola. A pessoa não manda a criança para a escola porque vai ter o cineminha, porque ela não quer que a filha veja o cinema. Quer dizer, ela evita que a filha dela socialize, porque aquele momento do cinema é um momento de socialização, não é só o cinema. É um plano pedagógico num todo, né? Mas aí, tem cinema hoje? A minha filha não vai, porque ela não vai assistir o cinema. A recomendação é sempre isso, evitar excessos. Mas não, quando você priva de tudo, ela tende a mostrar um interesse maior, porque o que é proibido gera muito interesse. Então, conversar, dialogar, e não trazer aquilo como, nossa, meu Deus, meu filho quer comer um brigadeiro. Entendeu? E não oferecer. Então, não tem por que oferecer. Eu vou chegar e oferecer o brigadeiro. Come, filho, o brigadeiro. Não, deixa a criança mostrar se ela quer. Às vezes me perguntam assim, a partir de quanto tempo que eu dou chocolate? Aí eu falo, não tem tempo você dar chocolate. Qual a necessidade? Quando o seu filho fizer 18 anos, você vai já pegar um copo de cerveja e vai oferecer para ele? Ou você vai pegar alguma, sei lá, algo que é proibido oferecer? Não tem tempo para você oferecer. Deixe aquilo, por exemplo, no caso do chocolate, acontecer. E tá tudo bem. Ok, gente, ok, tá tudo bem. Doutora, e tratamento com melatonina? Qual é a eficácia e o que a ciência diz nos tratamentos de TDAH, dermatite atópica, doença metabólica, obesidade e autismo? Eu nem sabia que melatonina entrava nisso. Geralmente a gente acha que é pra insônia, né? E de repente descobre outras coisas. Como assim, doutora? É que ela também age, por exemplo, se você fala de uma criança com dermatite atópica. Quando ela dorme, ela não... Ela fica, né? E às vezes a dermatite, quando está descompensada, ela fica todo momento se coçando. E dormindo, né? Aquele prurido, aquela coceira se acentua. Então, a melatonina, ela ajuda também nisso. Alguns estudos já vêm mostrando que ela ajuda nisso, tá? Agora, mais do que a prescrição, que sim, né? Na forma correta é recomendada e tem esses auxílios, a orientação sobre a produção da melatonina. Muitas crianças, gente, o adulto, ele tem o pico da melatonina e a melatonina ela serve para regular o sono, para regular o ciclo circadiano, para dormir melhor. Então, a melatonina para o adulto, ela tem o seu pico ali das 11 às 3 da manhã. E ela é incentivada com a luminosidade. Por que a gente às vezes fala, diminui a luz à noite, cria uma rotina do sono, porque isso ajuda na produção. E o aumento dela e a maior produção dela, o ritmo ali circadiano fica melhor e a criança, o adulto, enfim, tende a dormir melhor. Mas para a criança, essa faixa começa antes, entre as 18 horas, 20 horas começa. Então, eu sempre oriento os pais, diminua os estímulos, a luz em casa,
tela, cesse de 2 horas mais ou menos antes, porque também é um estímulo. Essa luz também é luz, né? Também estimula. Isso ajuda na produção da melatonina. Então, primeiro a gente sempre tenta medida comportamental. Remédio nunca deve ser prescrito de primeira linha, a não ser que seja de fato necessário. Então, às vezes eu vejo muitos pais, não tá dormindo, mas aí você vê. Uma criança que está assistindo TV até tarde, é uma criança que não tem uma rotina do sono, né? Rotina, poxa, tal hora mais ou menos, toma um banho, janta, tem um horário. Criança ama previsibilidade, criança ama rotina, faz parte da criança também. Claro que tá em viagem, às vezes um dia ou outro não vai acontecer, tá tudo bem, mas tentar essas medidas antes. Mas sim, a melatonina, quando tu já tentou tudo, principalmente nesses casos, ela tem esses efeitos benéficos, ajuda e ajuda muito. Crianças que melhoram, assim, demais o tratamento. De dormir bem, né? Acontece da criança desenvolver, né? Porque a criança, ela precisa do sono, né? E às vezes, Demais. por causa de tanto estímulo, nós que temos filhos atípicos, né? A gente sabe que às vezes a criança vai de manhã pra terapia, que é o caso do meu filho. À tarde ela tá na escola, à noite ele chega, toma banho e janta. E Bom, o Otávio dorme. o Otávio dorme 6 horas. O Pedro, ele chega, toma banho e assiste um pouquinho de TV. O Otávio até Só hoje que- faz 12, 11 horas de sono tranquilo. Até hoje. Que bênção. Desde Bem. pequenininho. Meus filhos sempre foi bom pra E dormir. dormem sozinho. Ah. Né? Ela manda eles pra cama, eles vão e dormem. Eu falei, eu nunca vi isso. O povo pergunta, o que você faz Que você faz? Que bruxaria é essa? Eu comecei desde pequenininho a rotina com eles do sono. E É eu nunca importante. tirei. Então, eu fiz certo nessa parte do sono. Parabéns, amiga, parabéns. Fiz certo. Mas é que a melatonina, ela tem esse eixo aí de produção mais regulado a partir dos 3 meses. Então, é importante também quando a mãe sabe disso, porque antes dos 3 meses não tá tão reguladinho. Então, por isso que eu falo, gente, não entre nessa questão de, óbvio, faça aquilo que dá, da maneira que dá, mas quando você quer inserir uma rotina muito grande ali na criança, não vai virar nada, né? E gera um desgaste muito grande para a mãe. Então, é importante que ela entenda que a melatonina ela começa a ser regulada de uma forma melhor a partir dos 3 meses. Começa, né? Para ter um sono mais duradouro, de mais qualidade. Então, tudo isso. Eu fazia isso que era pra dar tempo de eu me organizar na casa. Eu falava, não, eu preciso criar uma rotina de sono desse menino pra eu poder saber quando é que eu vou começar a ter ação. E o livrinho ajuda. Então, tem aquele momento do livro, deu banho, jantou, momento do livrinho. Quer assistir assiste rapidinho, filho, né? Ok. Aí depois dá mais um tempinho, vai pro livrinho, vai pra cama. Criar uma rotina, um padrão. Depois a criança se acostuma com isso também. Bacana, hein? Bacaninho. Vamos lá, agora aí, ó, doutora. Probióticos versus alergia alimentar. Alterações, aqui que no caso, né, são as alterações microbiota em relação ao desenvolvimento de alergias. Uhum. É isso mesmo? Acho que nós até comentamos um pouco disso antes, isso, mas quanto mais. Vamos lá, vou voltar para explicar melhor. Desde o momento pré-gestacional, é importante que a mulher que pense em gestar, essas mudanças que ela tem comportamental de alimentação, elas já vão influenciar. Isso entra em outro assunto que é a epigenética, mas já traz alterações aí. Durante a gestação também. Então, isso já ajuda, né? Ajuda, não é sinal de certeza, mas ajuda o intestino dessa criança a ter uma microbiota melhor, né? Com uma microbiota melhor, mais robusta, com os bichinhos do bem ali mais floridos, né? Isso diminui o risco de alergias, intolerâncias alimentares, alergias alimentares. Isso é fato. Nossa. Isso é ciência. Então, quando a mãe tem um filho que tem que tomar aqueles Neocate, que é o Edvance, que são tudo alergia, isso se deu ali a má alimentação, teoricamente, da mãe ali? Não quer dizer que se dá má alimentação. Mas Ajuda, a boa alimentação ajuda.
Não é uma certeza, mas a boa alimentação, ela tende a ajudar. Tende a ajudar. Não é para pôr culpa nem estigmas da mãe, não é nada disso. A boa alimentação ajuda. É Ponto. igual no nosso caso, né? Que falam que a criança nasce com mielomeningocele, né? A espinha bífida, devido à falta de ferro da mãe, né? Só que tem casos que faz exame e a mulher toma, né? A vitamina O antes, ácido fólico o ácido também. fólico antes, a vitamina antes, e mesmo assim. Mesmo Ó, assim, então, não é uma. Ajuda, mas não garante, né? A medicina não é uma ciência exata. Não é matemática. 1 mais 1 é igual a 2. Não, ela não é uma ciência exata. Tem aquilo que a gente sabe que ajuda, aquilo que a gente sabe que não ajuda, mas não é exata. Às vezes faz um mega acompanhamento, uma suplementação super adequada, bonitinho. Gente, e tem fatores que entram ali, tá ok. Entendeu? Não é isso. Agora, é nossa responsabilidade enquanto profissional de saúde falar o que ajuda. É isso. Sempre. Vamos falar um pouquinho aí sobre a meningite viral. Quais são os sintomas? Nossa, é Os importante. tratamentos, né? Se pode deixar algum tipo de sequela, né? E se tem um tratamento, como é feito esse tratamento? Porque às vezes eu não sabia. Como meu filho já tem uma predisposição a ter meningite, ele tá com febre. Os médicos já vai aqui no pescoço. Deixa eu ver. Aí eu falei, não, pra ver se é meningite, né? Basicamente isso aí, doutora? Como que é essas questões de sintomas? A meningite bacteriana e viral, né? Tem diferenças. Mas a meningite, ela é um quadro de emergência. Então, emergência é aquilo que não pode esperar. Tem o que é ambulatorial, o que passa com o pediatra, tem o que é urgência e tem o que é emergência. Meningite é emergência, evolui normalmente em horas. A criança rebaixa a questão de horas. Às vezes, de manhã estava bem, à tarde está rebaixada. Então, é uma emergência. As mães, né, e os profissionais precisam estar atentos a isso. Então, sintomas, o que a criança pode estar apresentando? Uma febre alta, irritabilidade ou uma sonolência excessiva, rigidez de nuca, por isso que a gente fica ali, né, a rigidez de nuca também, sintomas mais arrastados, às vezes um quadro de resfriado, de gripe pode começar assim também, mas observar, a criança muito caidinha ou muito irritada, né? Alteração do nível de consciência. Então, nossa, a criança tá falando coisa com coisa. Isso é uma emergência, gente. É hospital, entendeu? É pronto-socorro. Por quê? Porque ela evolui em questão de horas quando é a bacteriana, tá? Mas a gente vai saber o que é bacteriano e o que é viral? Nem sempre, né? Então, assim, os sintomas são parecidos. O que a viral, ela tem de... A viral, ela costuma ser mais branda. Então, ela costuma gerar uns sintomas mais brando e a evolução é melhor e costuma deixar muito menos sequela. Mas, gente, começou com esses sintomas, quem vai definir isso? É o médico, tem que ser avaliado. Então, tem que correr para saber se é uma meningite bacteriana, uma meningite viral. Não é feito exame para saber. Depende. Então, por exemplo, tem a coleta do líquor, né? Crianças muito pequenininhas com febre, menor de 3 meses, irritabilidade ou mais amuadinha, tem que ser avaliado. E acabou, porque você vai distinguir ali através de outros exames, claro, laboratoriais, mas também com a coleta do líquor, provavelmente. Entendeu? Tem que acontecer. Então, através desses exames, normalmente quando é bacteriana, viu que a bactéria entra com antibiótico de amplo espectro. Então, você não sabe qual bactéria que é, porque precisa ali do tempo dela crescer para saber. Entra com amplo espectro, normalmente é uma criança de UTI, precisa ser muito bem assistida, tá? Pelo risco de sequela, porque costuma deixar muita sequela, então surdez, paralisia, né? E aí é uma criança que normalmente é assistida ali em UTI. E a já viral é um quadro mais brando, tem que avaliar, nem sempre precisa de internação, mas para isso precisa de avaliação médica, então, muito sério. É um quadro que as mães têm que estar atentas. Tá? Ficar atento, febre alta, irritabilidade ou sonolência, criança que está prostrada, que está esquisita, né? Isso é sinal de alerta. Aí rigidez de nuca. Nem sempre a rigidez de nuca aparece, mas também tem que ser avaliado. Na dúvida, gente, tem que ser avaliado por profissional. Ou seja, se meu filho tá lá com um machucado, que é uma portinha de entrada, ele vai com um parquinho público, o ideal é colocar ali um curativo, então. Sim, colocar um curativo. Se é uma escoriação, não. Mas se é um machucado, melhor que tenha. Sim. Doutora, tem uma coisa que acontece muito nas UPAs, né? UBS, inclusive já aconteceu comigo,
que é assim, a criança está realmente com todos esses sintomas. Tá sem comer já, um quadro viral já com febre alta, 2, 3 dias, sem se alimentar. Só que aí você chega lá, o médico ele fala assim, quantos dias, mãe? 2. Eu vou examinar. Mãe, vai pra casa. Se amanhã ele tiver febre, você volta. São 3 dias. Aí você chega lá no terceiro dia. Não, são 5 dias. Não, já aconteceu comigo. Eu saí de um hospital e aí eu falei, não, eu vou entrar em outro hospital. Eu entrei no hospital e eles fizeram um exame de diabetes. Tava super baixa a do Pedro. Tipo, se eu fosse pra casa, né, ele poderia, sei lá, morrer. E porque no primeiro hospital eles examinaram clinicamente. Não era a primeira vez que eu estava indo no hospital. E assim, qual o sinal que a mãe deve ficar alerta e insistir até para qual exame seja feito, assim? Nesse caso, por exemplo, uma febre com mal-estar. Acho que é isso que ele estava precisando. Isso, bem fraquinho. Febre e Uma mal-estar. criança, assim, dormindo praticamente o dia todo. Febre, mal-estar, dormindo mais. O dormir, quando a gente tá cansado, criança menor, atenção redobrada, mas no geral, uma criança maiorzinha. Quando você tá doente, é natural que o seu corpo queira descansar mais. Então, o dormir mais assim, comer um pouquinho, comer, eu falo, olha, comer menos é esperado. A gente, quando fica doente, come menos. Para a criança é muito importante a hidratação. Então, a criança rebaixa muito, muito rápido com falta de líquido. É hidratar esta criança. Então, hidratar essa criança, ela está dormindo um pouco mais acorda, tem uma certa interação, ok. Tá? Eu acho que é isso. É acalmar também a mãe, porque não é todo caso que é um caso de pronto-socorro. Mas, para além disso, tem o período de incubação. O período de incubação, nos primeiros 2 a 3 dias, principalmente 48 horas, são casos que a criança é avaliada pelo profissional, pelo médico, e às vezes o médico não encontra. Mas por que ele não encontra? Ele olha a orelhinha, olha tudo, examina, não tem. Porque é o período de incubação. O corpo, quando ele joga uma febre, um mal-estar, o que ele está querendo dizer? Isso é positivo. Porque ele está querendo dizer, alguma coisa não vai bem aqui, entrou alguma coisa em mim, não tá tudo bem, é positivo isso, tem que observar. O que é ruim? Uma febre, por exemplo, é ruim quando é uma febre que é mal assistida. Então, falar com o pediatra, se é uma febre alta que não está passando mesmo com o uso de antitérmico, aí sim vale uma avaliação, mas uma febre controlada, a criança está brincando. A criança está comendo, a criança está interagindo. Mesmo que esteja com uma febre de 38,5, não necessariamente eu vou medicar. Então, acompanhar e assistir. E a criança tem esse período, né? O adulto também, o período de incubação. Então, às vezes acontece de falar, eu levei no médico ontem, não tinha. Aí você leva no terceiro dia, no quarto dia, mais ou menos. É o ouvido. Mas não tinha. Não tinha porque não tinha mesmo. E não tinha. Mas aparece. Então, por isso que muitas das vezes eles falam, observa, continua observando. E a maioria dos quadros da criança, gente, é viral. Né? A maioria e vai dali a alguns dias melhorar. E vai ter essa febre como fator de regulação. E não adianta ficar achando que, por exemplo, tem um remédio milagroso. Não, você vai controlar. Vai acabar com tudo. Eu quero um remédio milagroso para acabar com tudo. Não, você vai tatear, você vai observar teu filho, você vai controlar os sintomas. Por isso fala sintomático. Tem aquela receita sintomática? Se dor, nananã. Se vômito, nananã. Porque ainda não apareceu. E tá tudo bem. Não aparecer é esperado. O corpo reage assim mesmo. Aí fala de febre, aí vem os cuidados. Tem mãe que pega a criança e joga debaixo da água do banho gelado. Aí tem a questão da medicação. Qual é a mais seguro, doutora? A gente fala entre uma dipirona, entre um paracetamol e ibuprofeno. Qual é mais indicada aí pros piticos aí, pros tios? Cuidados, né? Então, assim, a febre é um alerta do nosso sistema imunológico e que bom que a febre aparece para mostrar que algo não está bem. E nem sempre essa febre, ela tem que ser acompanhada ali no hospital. Nem sempre essa criança com febre tem que ser levada ao pronto-socorro. Por isso que é importante o pediatra. Por isso que é importante o pediatra da puericultura, por exemplo. Porque muitas das vezes você conversa com ele, ele vai te orientar de cuidados em casa. Então, poxa, você evita essa criança ser exposta com outras crianças que às vezes estão com outras questões mais graves a
pegarem aquilo. Então, é necessário essas orientações. E a febre é um sinal positivo. Eu sempre reforço isso. Tá com febre. Tá. Bem, não fica assustado com isso. Febre de quanto? Mas como a criança tá? Normalmente eu já... Como a criança tá? Ela tá mamando? Ela tá comendo? Ela tá brincando? Ah, tudo bem. Ah, mas ela tá com o nariz escorrendo demais. Tudo bem. É sinal que o corpo também tá expelindo, tá reagindo. Ok, lavagem nasal. Vocês fazem lavagem nasal? Né? Nos pequenos. Lavagem nasal, sabia que é recomendado todos os dias? Para criança? Todo dia. A criança tá plena, lavagem nasal. A criança está resfriada, eu aumento a frequência dessa lavagem nasal. Para limpar, para umidificar, para tudo, gente. Lavar este nariz. Você concorda que a criança não vai no banheiro e faz... Ela não faz igual a gente. Não vai ficar tudo lá. Não, e aquela comidinha ali, ó, pros bichinhos, fica ali, repleta. Então, lava o nariz dessa criança. Começa com medidas básicas. Ju, você ganhou um... Então, às vezes eu já tinha costume da bombinha assim, né? E só que às vezes ela vai. Eu não sei se eu aperto também muito forte, né, doutor? Aí ele fala, ai, meu ouvido! Ai, coitado do sobrevivente, né? Aí a gente fez uma gravação e a Juliana da Fisio Vital, ela tem uma bombinha que é de assim e você aperta um botão, então você não vai na força da mão, né? Você aperta o botão e o botão é sempre a mesma força. Uhum. Melhorou, né, Ju? E às vezes ele tá com esse resfriadinho e só na lavagem nasal ele já... Melhora. E sabe, resfriado, quadro de resfriado em criança, em torno de 8 a 10 por ano. É esperado por nós pediatras, está tudo bem. Agora você, ó, eu tô falando de 8 a 10 por ano, durando em torno de 2 semanas. Você concorda que é quase o ano inteiro essa criança com catarro, catarrenta? E tá tudo bem. Doutora, É esperado. os filhos é fora dessa... Eu já fiz tudo, porque eles não ficam, não. Perfeito, não conta pra ninguém, mas tá tudo bem. Entendeu? Você corta essa parte. Mas tá tudo bem, gente, tá? É cuidar, porque eles estão ali fortalecendo, o sistema imunológico deles ainda está ali se fortalecendo, muito contato, muita coisa nova, tá tudo bem. É observar, é tratar sintoma. Não é que o médico tá, ele não quer prescrever antibiótico. Não é porque não precisa. De fato, não precisa. Nem tem antibiótico pra vírus, Não né? tem, mas às vezes fica naquela Aí o angústia. médico até prescreve, vai, toma. Tá que antibiótico. Então, errado. Toma. Não é? Porque às vezes é uma angústia tão grande, mas não precisa. Não precisa. Não tem necessidade. Quadro de resfriado não tem necessidade de antibiótico, pelo amor de Deus. E os remedinhos, doutora? Qual que é mais seguro? Isso, você me Eu dou perguntou. de pirona. Tô Ó. certa? Dipirona, paracetamol, ibuprofeno são remédios seguros, tá? Não tem o melhor. Tem o que o médico considera mais indicado, tem o que ele tem um melhor manejo e tá ok. Agora, por exemplo, o ibuprofeno, ele é tanto analgésico quanto anti-inflamatório. Então, por exemplo, uma criança que está com dor de garganta, dor de ouvido. O ibuprofeno é um remédio melhor, porque ele age melhor. As duas coisas. Isso. Então depende ali do que a criança tem. Todos são seguros, todos têm respaldo científico. Os pitidiquinhos paracetamol, mas depois de pirona, paracetamol, ibuprofeno. Tudo seguro, gente. Tudo bem. Depende do que o médico tem o melhor manejo, depende da indicação também, da doença. Eu ainda eu acho melhor porque ela dá soninho. Aí é você. A minha mãe fala isso. Ai, Vitor, não tá agitada de pironinha, né? Meu Deus do céu. Ela fala, você vai viajar de pirona? Fala, não, mãe. Pelo amor de Deus. Tá entregando sua mãe aqui, Juliana, pelo amor de Deus. Corta essa parte. Foi assim que eu fui criada, tá? Dá uma de pironinha pra eles. Mas é isso, tá? Eles são remédios comprovadamente seguros. As dosagens, obviamente, superdosagem, né? Pode. E todo remédio tem efeito colateral, importante dizer. Mas é de pirona. Tem seus efeitos colaterais. Então, sempre, gente, com orientação médica, né? De preferência, sempre com orientação médica. Mesmo que ele já tenha orientado. É suplementação, todas as coisas, gente. Não vai na farmácia comprar suplementação e dar filha. Sim. E desconfiem dessas suplementações assim. Toda criança precisa disso, toda criança precisa daquilo. Desconfiem,
tá? É sempre individualizado, exceto aquelas que eu citei, né? Que toda criança tem que receber, que é a vitamina D, hoje entrou já o ômega, né? Os pititiquinhos entra o ferro com a vitamina D. Mas fora isso, desconfie. Nossa, e eu nem sabia que a suplementação açaí hipercalórica teve uma época que o Otávio precisou tomar muito, né? Por causa da seletividade. Uhum. E a nefrologista dele falou: qual que é essa suplementação? Eu quero saber, porque suplementação, principalmente hipercalórica, causa uma carga muito forte pro rim. Então, eu preciso saber que suplementação é essa para ver se eu vou liberar o Otávio tomar ainda. E eu nem fazia ideia que suplementação também pode trazer dano. Suplementação incorreta pode trazer dano ao rim, causando até a falência da Sim. criança. Doutora, como é importante isso a gente frisar. Por isso que tem que ter uma avaliação médica, né? Superdosagens, muito ruim. Muito ruim. Por exemplo, o paracetamol, ele pode ser hepatotóxico. Então, assim, tudo é superdosagem. Tem que ter um acompanhamento do profissional, porque ele vai calcular, ele vai ver a real necessidade, ele vai ver a concentração se está adequado, seja para tudo. Foi isso que ela fez. Ela viu a prescrição, viu a dose, aí fez as contas dela. Ele pode tomar. Isso porque a gente avalia de acordo com o peso, né? Tudo. Pediatra toda hora, peso, com as continhas. Mas é isso, Então, para mas dar. é bom, né? Pra quem não tem, pro filho que não tem a necessidade de passar com um nefrologista, o pediatra, que Justamente. vai ver realmente, porque a nutricionista também prescreve. Muitas das vezes as pessoas, a nutricionista passou, tá bom, não vai conferir. Eu confiro tudo. Eu vou no pediatra do Otávio e falo, doutor, a Nutri passou isso aqui, confere. Aí ele, não, Bruno, ó. Aí ele liga, às vezes, para ela conversa com ela, não, vamos tentar ajustar assim melhor pro Otávio. Assim, então, assim, eu sempre vou ao pediatra. É importante. O pediatra, ele olha a criança de forma geral. Tem uma frase que é a nossa frase até da Mar, que é do nosso propósito, que ela fala assim: fortalecer a essência da criança hoje para que o adulto floresça no futuro. Então, eu acho que isso vai muito de encontro com o olhar integral para a criança que o pediatra tem, né? Quanto mais essa criança é fortalecida, quanto mais eu olho para ela como um todo, né? Mais quando ela for adulto, mais frutos essa árvore vai dar, mais robusta, né? Ela vai estar. Então é isso, é fortalecer ela enquanto criança para que no adulto ela floresça no melhor dela, né? Com as melhores ferramentas que ela conseguiu ali construir. Doutora, falando de vitaminas, eu já li, né? Mas não sei se está correto, você me corrija, que o autista, ele tem algumas vitaminas a menos, né? Seria isso? E existe um padrão, ou é por causa para suplementar eles, ou tem que avaliar também individual? Vitaminas a menos. Olha, Eu acredito que seja por causa da seletividade, né? A maioria tem. Entra de encontro com isso, né? O que a gente sabe hoje que os estudos mostram, que eles apresentam-se uma dificuldade ali pelo próprio funcionamento do eixo dele cerebral. Então, por exemplo, o autista, outras crianças que têm o transtorno do neurodesenvolvimento, eles tendem a ter uma dificuldade maior de interação com a alimentação. E aí, por eles não comerem o que é necessário, os grupos nutricionais, e dentro desses grupos, os micronutrientes, aí se faz necessária suplementação. Tá? Mas é por conta disso. Não é padronizado. Pela assim, carência. né? Não é padronizado. Porque a gente vê no mercado, às vezes, fórmulas para autistas. Isso aí é para ganhar dinheiro, amiga. Isso, é o que eu falei. Desconfie daquilo que é geral. Entendi. Tá? A criança ela tem que ter um olhar individualizado. Não que eu não esteja dizendo, por exemplo, que tem uma fórmula na farmácia que às vezes tem aquilo que aquela criança está precisando. Ok, aí eu coloco uma outra que ela está precisando, é uma outra manipulada, ok. Mas isso para todo mundo, para ninguém, para todo mundo. Eu não gosto. E às vezes a mesma dose, né? É 2 colherzinhas dessa vitamina por dia. Como assim, 2 colherzinhas? Ou para imunidade também, né? Porque agora tá tendo isso. Eu preciso do remédio para imunidade. Mas por quê? O que está acontecendo? Então tem que ser investigado. Porque a criança está apresentando infecções respiratórias de repetição, a criança está ficando adoecida sempre, por quanto tempo? Então aí sim começa uma investigação em torno disso, antes de prescrever. Tá? Sempre tem uma origem, porque às vezes é uma mudança comportamental, às vezes não, às vezes é uma imunodeficiência, então tem que avaliar caso a caso. Nossa, e a doutora falou aí do Amar. Nós sabemos que o Amar é uma clínica, né? Mas agora,
o público lá de casa quer saber o que é o Amar e o porquê desse nome Amar. Doutora, conta um pouquinho aí da história. Sim. Gente, essa história é super engraçada porque eu cheguei num amigo, né? Hoje se tornou meu amigo Jaime Kislansky. E eu falei, ele é um marqueteiro. Eu falei, olha, eu preciso de um nome para clínica. Aí ele falou, olha, pense em nomes e escreve. Aí eu falei, eu escrevi vários nomes. Nananana. Aí eu cheguei na primeira reunião com ele. Aí eu conversei um pouco do que eu gostaria, né? De como a clínica fosse, enfim. Ele falou, não. Já tem o nome, nem olhou minha lista. Ele falou: olha o seu nome. Dentro do seu nome tem aquilo que você acredita, aquilo que você deseja para a clínica. Tem Amar. Dentro do meu nome da Maris tem Amar. Vem do meu nome. Aí eu fiquei assim, eu falei, eu falei, não. Aí fiquei pensando, falei, gente, olha só, até hoje eu não olhei pro meu nome. Aí eu vi que realmente tem Amar dentro de Damares. Aí eu falei, tem mar, por isso que eu gosto tanto de praia. Aí eu fui toda falar com ele, né? Eu falei, já, me descobri que tem mar. Aí, como bom marqueteiro, falou, não tem mar, tem mares. Gente, olha, então vem disso, do que eu desejo, né, para a clínica, do cuidado. Eu sempre quis um ambiente que a criança se sentisse bem, que os pais se sentissem bem e que o profissional que trabalhasse ali também. Então, mais do que a estrutura, é necessário um profissional que sempre busque se qualificar, que preste ali uma consulta, né, de qualidade, que olhe para a criança, olhe para a família que está ali. Então, é isso que eu desejo. Acho que vem muito de encontro com o que a clínica deseja, né? Que traga amor. Quais são os profissionais que a clínica tem, doutora? Tá. Hoje nós temos nutricionista, psicólogo, pediatras, cardiologista, que é a doutora Fabiola maravilhosa, que veio aqui recente, pneumologista, psicopedagoga, nutróloga, pediatra, tá? Ai, meu Deus, eu não quero esquecer de ninguém. Mas tem vários profissionais ali. Então, tem muitos profissionais para a área infantil. Tem alguns ainda que nós queremos inserir ali, mas é importante que venha de encontro também com os propósitos da clínica. Nossa, e conta um pouquinho também desse projeto, como foi criar o Amar Assim, criar ele no material hoje, porque quem conhece a clínica vê que não é uma clínica do nosso tempo, né? É um mini paraíso infantil. Como foi, doutora, para você? Você opinou em todos os momentos, em cada detalhe ali, como é que foi todo esse processo? Olha, eu opinei bastante. O pessoal até cansou um pouco. Eu sempre quis um ambiente que fosse lúdico. Então, que a criança olhasse e falasse, nossa, pensaram em mim. Até os quadros, eu falei, olha, coloca numa altura que ela consiga visualizar. Porque aquele quadro que é colocado aqui, a criança, dificilmente ela vai fazer assim. Então, os quadros, eles são numa altura que elas conseguem visualizar. A pia tem a pia padrão e a pia menorzinha. Então, assim, para que ela se sentisse parte e fosse gostoso, né, ir no profissional que atenda a área infantil. Então, nós não temos só médicos, nós temos outros profissionais que atendem também criança. E o maior desejo foi esse, que elas gostassem de estar ali. Não fosse, nossa, eu tenho que ir. Não, eu gosto, eu fico brincando, eu fico lendo, enfim, tudo é feito para tocar, para mexer, para sentir, não tem nada ali, exceto balança, né, essas coisas, mas que é bom que não mexa. É para elas brincarem, se divertirem, desde as paredes, os brinquedos, foi pensado com carinho, para que nesse momento, quando ela está esperando, e na sala também, né, tem ali dentro, porque primeiro, né, muitas das vezes a gente conversa com os pais, então a criança vai ficar ali olhando para tua cara, não, deixa ela brincar. Depois eu vou ter um momento com a criança, eu vou interagir, vou falar. Então, que ela também fique ali se sentindo bem. Foi pensado para mim, sou parte disso. Nossa, e como foi ali na prática, a doutora abriu lá o consultório. Aí começou a chegar os pacientes. Como foi ali na prática vivenciar esse momento com os pequenos ali, até mesmo com os pais? Porque eu tenho certeza que os pais falam, nossa, que lugar é esse? Eles gostam. Como é que é o sentimento que a doutora sente, assim? Realização, acho que é isso, né? E contínua construção. Então, contínua construção enquanto profissional. É muita responsabilidade, então orientar é de muita responsabilidade as orientações e realização. Realização de ver algo que desde pequena eu planejei, né? Tinha essa vontade, tinha esse desejo,
sendo construído, porque sempre está, né, em constante construção, aprimoramento. Então é isso, e gratidão. Acho que primeiro entra a gratidão a Deus, a gratidão. Eu tenho ao meu esposo, que é um grande parceiro de jornada, né? A gratidão a todos que sempre estão me acompanhando, porque a gente precisa sempre do outro, né? A gente precisa para nascer, alguém precisa tirar ali a gente, e a gente precisa também quando, né, vai de encontro ali com o pai, também precisa de alguém para carregar ali, então sempre está precisando. A ajuda mútua, isso é importante. Acho que é isso. Nossa, Jo, tô impressionada, né? E ao mesmo tempo muito feliz, porque a gente vê aí as bênçãos, as misericórdias de Deus, né? A gente que serve a Deus sabe que a gente serve um Deus que é, como é que eu posso dizer, Jo? Que é fiel, que é justo, que é fiel, né? Que é nosso amigo e que realmente a gente passa por momentos de provações, mas ele também tem um momento de exaltação, né? E é nesses momentos que a gente vê, né? Que vale muito a pena a gente passar pelo deserto. Sim. Quando a gente está no nosso momento de provação, É né? sempre Deus, né? Deus. Primeiro sempre Deus, depois vem todo o restante. É sempre dele, por ele e para ele. Então tem que procurar sempre, a minha fé, cada um tem a sua fé, mas acreditar que tudo tem um porquê e vem das mãos dele, é para ele e é por ele. Então o Senhor é quem rege nos momentos mais difíceis, nos momentos mais fáceis, mas em todo momento a gente tem que lembrar daquele que está sempre ao nosso lado, né? Que é o Senhor. Maravilhoso. Quero agradecer mais uma vez. Imagina. Para gravar esse pod com a gente. Foi tão enriquecedor, né, de informação. Foi um bate-papo bem dissertativo. Acredito que vai elucidar muitas dúvidas de vocês, mamães que estão em casa, tá? E para vocês que tiverem interesse em se consultar na clínica da doutora Damares, nós vamos deixar os telefones de contato aqui, as redes sociais. Acredito que vale muito a pena, assim, até mesmo para poder ir lá conhecer, tomar um café com a doutora, né? Não é? Quer conhecer o espaço, vai lá que eu vou, garanto pra vocês, vai valer a pena só pela rede social. Vocês vão se encantar, vocês vão criar pra você atendido pela doutora Damares. Eu tô quase pedindo uma consulta. Mas a gente vai lá, você quer deixar algum recado, Ju? É isso, doutora, agradecer demais você, todo o conhecimento que você deixou aqui pra gente. Eu e a Bruna, a gente costuma falar que tudo pode ter um propósito e a gente sempre aprende. Então, nós somos a que mais ganhamos e por isso a gente fica tão grata, assim, a cada profissional que senta aqui e o seu foi muito especial pra gente. Muito obrigada, eu agradeço. O público lá em casa. Bom, muito obrigada a vocês, ao público, né? Eu deixo aí meu carinho, espero que as mamães retenham alguns conhecimentos aí que eu passei. E se puderem e quiserem, a clínica está aberta para vocês. A Mar está por ali. Está esperando. E principalmente para os piticos de vocês. Com certeza. E para nós finalizar mais este episódio, né, pela graça e misericórdia de Deus que foi nos concedido hoje, né, Ju? Não poderíamos deixar de agradecer, né, sempre aos nossos apoiadores, porque sem vocês o pod não existiria. E é através de vocês que nós conseguimos levar muita informação. A gente não consegue mensurar, né, Ju, hoje quantas pessoas a gente ajuda diretamente e indiretamente através desse trabalho social que é incrível e que ele só existe através de vocês, que é a KVM Audiovisual, que é a Barretos Distribuidora, que é a Rodolf, a Ruf Digital, a doutora Giana Kuhn. Então fica aí para vocês, nossos apoiadores, todo o nosso amor e carinho, que Deus continue abençoando grandemente a cada um de vocês, tá bom? E fiquem atentos para o próximo episódio, e é isso aí. Tchau, pessoal! Tchau. Tchau, até o próximo.